Sim, agora a gente está gravando, então vamos começar essa aula orando. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, te agradecer por essa semana. Obrigado pela tua bondade, obrigado porque o Senhor é bom em todos os momentos, em todas as situações. Pedimos que o Senhor nos ajude nesse período em que nós vamos ficar dedicados à tua palavra. Pai, que o Senhor mude conceitos errados, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos te conhecer e que tudo aquilo que a gente aprender, meu Pai, possa levar a adoração ao Senhor, possa levar a exaltação ao teu nome e possa levar ao serviço ao teu corpo e à tua igreja. Pedimos, Senhor Jesus, que nenhum conhecimento fique retido, mas que o Senhor opere a obra que o Senhor precisa operar dentro de nós a partir da tua palavra. O que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Efésios 3. Semana passada, nós começamos a falar sobre... domingo nós iremos distribuir esse marca-página, que a gente pediu para fazer aí com a ajuda da Kelly. Nós mandamos fazer esse marca-página e domingo a gente vai distribuir. A gente está falando sobre Efésios 3, a oração final de Paulo aí, nessa parte doutrinária. Sempre lembrando, Efésios ele é dividido em duas partes. A primeira parte, Paulo vai falar sobre doutrina, e a segunda parte, Paulo vai falar sobre a aplicação da palavra, né? Aquilo que nós chamamos de ética cristã, os reflexos do ensino bíblico, os reflexos da teologia e da doutrina no nosso dia a dia, como nós devemos viver e nos portar a partir do que a palavra de Deus nos manda. Então, Efésios 1, 2 e 3 é doutrina, Efésios 4, 5 e 6 é a aplicação dessa doutrina. E aí Paulo, então, ele finaliza essa parte com uma oração. É o texto de Efésios 3, do 14 ao versículo 21, que é chamado de a oração mais ousada da história. Essa é uma oração famosa e ela é chamada de a oração mais ousada da história, e eu queria que você acompanhasse a leitura comigo. Versículo 14. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Essa é a oração mais ousada de Paulo. Assim como Paulo, nós fazemos orações ousadas. Às vezes são orações ousadas a nível pessoal, às vezes são orações ousadas a nível de igreja, a nível de família. E nós somos desafiados. Eu vejo esse exemplo de Paulo e eu vejo como desafio pessoal. E a gente até falou um pouquinho disso na semana passada. A fazermos orações ousadas. Não aquilo que nós achamos possível que aconteça, mas aquilo que nós acreditamos que Deus pode fazer. No sentido de que Deus é todo-poderoso, Ele pode todas as coisas, e nós devemos orar a partir de quem Deus é, a partir da sua vontade, como nós conversamos na semana passada, e falamos sobre a vontade revelada e a vontade oculta, mas a partir também de quem Deus é, do seu poder incalculável, dos seus grandes feitos na história. E Paulo fez uma oração desse sentido. Do versículo 14 até o versículo 19, são os pedidos de Paulo. Versículo 14 ao versículo 19 são os pedidos de Paulo. Quando chega no versículo 20 e 21, é doxologia. Paulo aqui ele não pede nada, ele simplesmente exalta ao nome do Senhor. E aqui eu vou espelhar para vocês os slides. Deixa eu botar vocês aqui para cima. Acho que agora entrou aí para vocês. Então, nós temos aí a oração mais ousada do mundo, Efésios... Deixa eu só me achar aqui. Efésios 3, do 14 ao 21. Então, Paulo conclui a parte doutrinária da sua carta com uma oração. A gente falou isso na semana passada.
Paulo, na verdade, ele inicia a sua carta, a sua parte doutrinária com uma oração e ele termina essa parte também com uma oração. E aí eu coloquei na tela para vocês. A oração que Paulo inicia é a oração de Efésios 1, do 15 ao 23. Paulo ora por conhecimento, ele ora para que eles entendessem, para que eles conhecessem, para que os seus olhos fossem abertos. Ele ora por espírito de sabedoria e de revelação. E aí ele termina a sua parte doutrinária, agora não orando para que eles conhecessem, mas ele ora para que eles fossem fortalecidos, para que eles fossem preenchidos até a plenitude de Deus. E existe aí, então, um comparativo. Existe o conhecer e existe o ser. E, na verdade, isso é uma obra progressiva. Por quê? Porque primeiro nós conhecemos Deus, primeiro nós sabemos quem Deus é, primeiro nós sabemos quem nós somos em Deus e depois nós nos tornamos aquilo que nós fomos chamados para ser. Então existe uma progressão natural nessa parte de Paulo. Primeiro ele ora para que eles conhecessem, depois eles oram para que eles fossem. Isso é normal. E sempre quando eu falo sobre isso, ou eu penso sobre esse assunto, eu lembro de Moisés. O exemplo de Moisés ele é um clássico. A gente vê Deus se manifestando e se apresentando para Moisés no deserto, com a sarça ardente, aquela coisa toda. E logo depois que Deus se faz conhecer a Moisés, é que Moisés se torna aquilo que Deus o havia chamado para ser. Então, primeiro Deus se apresenta para Moisés, primeiro Deus fala quem Moisés é nele e na obra de Deus e como líder do povo, e depois Moisés se torna um profeta, depois Moisés se torna o libertador do povo, depois Moisés se torna um estadista, como algumas pessoas chamam. Então, isso é uma questão e uma progressão natural. A segunda coisa que é interessante da gente olhar nessa parte de Paulo é que ele nunca separou o seu ministério de pregação e o seu ministério de ensino do seu ministério de oração. As duas coisas precisam andar juntas. Aquele que prega, aquele que ensina, deve ter uma vida de oração. Então, Paulo deixa isso muito claro. Uma outra coisa que a gente precisa olhar agora, e agora entrando mais no conteúdo de hoje, é o início da oração. Isso eu também já falei na semana passada, Efésios 3, versículo 14, ele diz: por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai. Por essa razão o quê? Por tudo aquilo que ele expôs em Efésios 1, 2 e 3 até o versículo 13. Então, Paulo ora a partir da vontade de Deus. E aí, na semana passada, nós falamos sobre vontade revelada e falamos sobre a vontade oculta de Deus e olhamos também esses textos, Romanos 8, 26 e 27, e olhamos também o texto de Mateus 6, versículo 10. E agora sim o conteúdo que a gente quer entrar hoje. Eu queria falar de início sobre a postura de Paulo. Olha o que diz o versículo 14. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai. E aqui é uma coisa interessante. Os judeus, eles não têm o hábito de orar de joelhos. O que para a gente hoje é um hábito comum, você poder se ajoelhar na sua casa, ou até mesmo você se ajoelhar na igreja, né? De vez em quando eu faço isso. Naquela época, os judeus eles não faziam isso, eles não oram de joelhos. Até hoje eles não são assim. Como que os judeus normalmente eles oram? Eles oram balançando o corpo. Eles geralmente oram, repetindo, e eles oram balançando o corpo para frente e para trás, ou batendo no peito. Isso é uma maneira dos judeus dobrarem o corpo. Como assim, Thales? Como assim dobrarem o corpo? É uma maneira deles fazerem não só o coração e a boca deles professarem Deus ou orarem ao Pai, mas é uma maneira deles adorarem a Deus e orarem com o seu corpo físico. De certa maneira, é uma coisa muito parecida com aquele tipo de oferta que a gente vê lá em Levítico, que são aquelas ofertas de movimento. Quando você olha lá os tipos de oferta em Levítico, tem a oferta de animal, tem aquela coisa da comida, mas também tem ofertas de movimento. É uma maneira de nós usarmos o nosso corpo
em adoração a Deus. Então, os judeus, eles oram dessa maneira. E aí, Paulo, nesse momento, ele não ora dessa maneira, ele não ora em pé, ele não ora balançando o corpo, mas ele ora de joelhos. E aí talvez seja uma questão pessoal, eu não sei vocês, mas existe uma coisa diferente quando nós nos ajoelhamos perante Deus. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto. É uma oração diferente, é uma postura diferente. Você entra na presença de Deus de uma maneira diferente e Paulo faz isso. Eu acho que essa é uma prática, a oração de joelhos, essa é uma prática que você deve cultivar na sua vida. Não necessariamente na igreja, mas no seu quarto, na hora que você for dormir ou na hora que você for levantar. Tem um homem de Deus, um avivalista, se eu não me engano, posso estar falando o nome dele errado, mas se eu não me engano foi o Evan Roberts, que foi um homem de Deus usado por Deus no avivamento do país de Gales. Ele orava todos os dias de joelhos, tem um mosquitinho voando aqui na sala. Ele orava todos os dias de joelhos sempre que saía da sua cama. E ele fez isso durante tantos e tantos e tantos e tantos anos. Ele era um pastor dedicado à pregação e, lógico, dedicado também, por consequência, à oração, que no chão, no assoalho da casa dele, que hoje é um museu, ficou marcado o joelho dele no assoalho de madeira. De tanto que ele orava, de tanto que ele pedia a Deus de joelhos. Então, essa é uma prática que eu aconselho, eu incentivo vocês a cultivarem. Existe algo diferente quando nós nos posicionamos de joelho diante de Deus. Existe um senso de rendição, existe um senso de, Senhor, eu reconheço que eu não sou nada, eu estou de joelhos, eu estou completamente vulnerável diante do Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele ora de joelhos em um determinado momento. Abre, por favor, a sua Bíblia em Lucas 22. Marca aí Efésios e abre, por favor, a sua Bíblia em Lucas 22. É uma passagem conhecida, é Jesus no Getsemane. Mais uma vez, sintam-se livres aí se quiserem interromper, perguntar ou comentar alguma coisa, tá? Lucas 22, versículo 41. Vamos ler o 39. Isso aí é Jesus no Getsemane. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. 41. E afastou-se deles a uma curta distância, e ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus aqui nessa passagem, ele está completamente vulnerável a Deus. Ele está prestes a passar pela via dolorosa, ele está prestes a ser levado à cruz, ele está prestes a derramar o seu sangue na cruz em favor da humanidade, ele está prestes a ser zombado, a ser açoitado, a ter suas vestes rasgadas, ele está prestes a sangrar de 7 formas diferentes, como nós sabemos, e ele está realmente angustiado. Jesus, nessa hora, completamente Deus e completamente homem, ele estava angustiado, e a palavra de Deus diz que ele estava tão angustiado que o Senhor enviou um anjo para consolá-lo, versículo 43. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. 44. E cheio de angústia, orava mais intensamente. Jesus, nessa posição de vulnerabilidade, prestes a derramar a sua vida como um sacrifício, ele ora e ele ora de joelhos. Ele estava completamente vulnerável naquele momento. Eu já te amo, Flávia. Ele estava completamente vulnerável naquele momento e ele ora de joelhos. Ele é Deus, ele é completamente Deus, ele é completamente homem e naquele momento ele estava de joelhos diante do Pai. Sabe, Jesus, ele é o nosso modelo último, ele é o nosso modelo final. Tudo aquilo que fica aquém de Jesus e além de Jesus, nós devemos rejeitar. Jesus, ele é o nosso exemplo. E ele nos dá o exemplo orando de joelhos. Pode falar, Flávio.
Não, isso que eu ia falar em relação à questão de orar em joelhos, que você falou. Não que eu não ore de joelhos em todos os, assim, em vários momentos. Uhum. Mas geralmente, quando eu estou muito aflita, eu só Uhum. consigo orar de joelhos. Uhum. Parece que eu tenho alguma coisa que me empurra, assim, ajoelha. Ajoelha Uhum. para orar, porque eu não consigo, se eu orar de outro jeito, parece que eu não estou orando direito. Geralmente, no momento de angústia, eu sou condicionada a me ajoelhar, sempre. Então, é incrível. Parece que é aquele momento que a gente mais precisa de socorro. Exatamente. Tem que ser Eu de joelho, não também, pode ser de outro jeito. Não eu pode. também sou assim. É o momento que a gente mais precisa de socorro, quando a gente está mais angustiado, quando a gente está precisando mais de Deus. É aquilo. É como a gente não pode ir fisicamente para o colo de Deus. Nós nos ajoelhamos nos pés dele. Talvez se nós pudéssemos ir fisicamente ao colo de Deus, a gente ficaria entre os joelhos e o colo. Mas quando a gente Isso. fica de joelhos, é aquela hora que a gente realmente precisa de mais socorro. E o nosso corpo é levado a se prostrar diante de Deus, reconhecendo, olha, se o Senhor não intervir, vai dar Eu ruim. não consigo sozinha, só com a sua ajuda. Exato, exato. Thales, Exatamente. o profeta Daniel também, né, é uma pessoa que teve assim muita experiência de oração Uhum. com Deus e ele orava de joelho 3 vezes ao dia. De joelho 3 vezes ao dia. É uma prática que eu aconselho realmente a você manter, a você cultivar. Às vezes a gente é preciso dar uma ordem ao corpo. Às vezes é preciso dar uma ordem e dobrar o seu corpo físico diante de Deus. Da mesma maneira que às vezes é preciso a gente dar uma ordem para a alma, olha, volte para o teu lugar de sossego. Salmo 100 e não vou saber de cabeça, acho que é 112. Fala isso. Volte, ó minha alma, volte ao teu lugar de sossego, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Isso é o salmista dando uma ordem clara à sua alma: olha, volte para o seu lugar de sossego, volte para o seu lugar de descanso. O Senhor tem sido bom, não tem por que você estar fora da casinha do jeito que você está. Da mesma maneira como nós devemos dobrar a nossa alma, dobrar as nossas emoções diante de Deus, nós muitas das vezes também precisamos dobrar o nosso corpo físico. É quando nós, por exemplo, estamos em um culto coletivo e nós estamos cansados e nós queremos sentar. Não sente, irmão. Fique em pé na hora do louvor. Sabe? Fique junto com a comunidade, fique junto com o coletivo, fique junto com o seu irmão que está do seu lado, na sua frente e atrás. Está todo mundo em pé naquele momento de adoração coletiva, onde a gente canta comunitariamente. Então, fique você também em pé. Ah, estou cansado. Permaneça em pé. Que o seu cansaço, que o cansaço das suas pernas sirva de sacrifício a Deus, mas que você também possa dobrar o seu corpo. Você possa dar ordem para o seu corpo. Às vezes, o orar de joelhos é muito disso. É você dar uma ordem para o seu corpo que tem problema com soberba, que tem problema com altivez, que tem problema com autossuficiência, e você virar e falar, olha, tá tudo bem nesse momento. Às vezes a gente tem essa tendência de orar só quando a gente de joelhos, quando nós estamos angustiados. Olha, tá tudo bem nesse momento, os meus boletos estão pagos, eu estou empregado, eu tenho saúde, mas mesmo assim eu preciso ter uma postura diante de Deus, então eu vou me ajoelhar diante dele, sabendo que sem ele eu não consigo fazer absolutamente nada. Então, às vezes, nós precisamos dobrar o nosso corpo físico, a nossa matéria perante Deus que é Espírito. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Atos 7, versículo 60. Atos 7, eu falei isso até no culto de quarta, é um dos discursos mais bonitos de toda a Bíblia. É o discurso de Estevão, pouquinho antes de Estevão ser martirizado. Estevão é o primeiro mártir da história da igreja. Depois dele, muitas pessoas e muitos homens e mulheres foram martirizados. Inclusive, hoje, eu terminei de ouvir um curso de história da igreja que é dado pela Carol Bazo, e ela até fala ela dá alguns exemplos de martírio que as pessoas sofreram. Então, os cristãos, por exemplo, costuravam peles de animais na pele dos cristãos e davam os cristãos para as feras, tipo ursos e leões. Colocavam os cristãos dentro de bolsas de couro
com serpentes e escorpiões e jogavam essas pessoas no mar. O nível de crueldade que os cristãos sofreram ao longo da história foi uma coisa absurda. E Estevão, ele foi o primeiro mártir da história da igreja. Antes da gente olhar Atos 7, eu trouxe uma fala de Tertuliano. Tertuliano, um dos pais da igreja. Detalhe, se hoje nós temos, por exemplo, essa doutrina da Trindade tão bem estabelecida, né? Nós acreditamos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, foi muito por causa de obras como o de Tertuliano. Tertuliano, ele dizia: o sangue dos mártires é a semente da igreja. De fato, quando a igreja começou a ser perseguida e quanto mais pessoas foram martirizadas, mais a igreja foi crescendo. E quando nós olhamos para a história da igreja, isso parece que é uma regra. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela se expande. Então, Tertuliano dizia isso, Tertuliano já no terceiro século, no período já da igreja imperial, e aí ele fala isso: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Atos 7, versículo 60. Mais uma vez, te aconselho muito, 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 muito a ler todo esse texto de Atos 7. É uma coisa linda, a experiência que Estevão tem. Detalhe, Estevão era um diácono da igreja, assim como Felipe. Ele não era um apóstolo, mas ele era um dos diáconos, e ele tem essa experiência linda. Ele prega sobre Cristo basicamente a partir do Antigo Testamento, apontando o Senhor Jesus, e no final de tudo ele é martirizado. Atos 7, versículo... Vamos ler a partir do 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, Atos 7, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele. E, empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Uma coisa parecida com o que Jesus orou na cruz. E, pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Tendo dito isso, ele adormeceu. Estevão, no final da sua vida, enquanto ele estava derramando a sua vida em martírio, enquanto ele estava derramando a sua vida pela causa de Cristo, ele faz a sua última oração de joelhos. Ele tem essa postura diante de Deus. Ele podia ficar deitado enquanto as pessoas tampando o rosto, enquanto as pessoas o apedrejavam. Ele podia estar em pé, ele podia fazer tudo, mas ele escolhe ficar de joelhos. E aí, no final de tudo, ele tem essa visão de olhos abertos. Ele olha, ele vê a glória de Deus, o Pai, ele vê Jesus sentado, ele vê Jesus à direita dele. E aí ele fala, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Uma visão muito parecida também com aquela que Jacó teve enquanto ele dormia, que ele viu o céu aberto e uma escada com anjos de Deus subindo e descendo. E eu acho o versículo 58 revoltante. Vamos ler o 57. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele. Eles tampando os ouvidos, eles não queriam, eles estavam matando o cara, martirizando, e mesmo assim ele continuava pregando acerca de Cristo, do Evangelho, intercedendo por eles simplesmente tampavam os ouvidos. Me lembra daquele texto, pode falar. No meu fala que eles tamparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele. Exatamente. Não só tampavam os ouvidos, mas eles estavam gritando para não ouvir mesmo de forma nenhuma. Me lembra aquele texto de Tessalonicenses, se eu não me engano, que fala que no fim eles ajuntariam pessoas, eles ajuntariam mestres que ensinariam aquilo que eles querem ouvir. Não acho que a Tessalonicenses fala sobre a alteração do espírito de erro. Deixa eu ver se é Timóteo. 2 Timóteo, versículo 4, 2 Timóteo 4, versículo 3,
Paulo fala, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sei equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a boa obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. É muito parecido isso que Paulo fala que aconteceria mais no tempo do fim, naquela época. É muito parecido com o que Estevão experimentou enquanto ele estava entregando a sua vida em martírio. Eles tampavam os seus ouvidos e aos berros, como a versão do Alexandre fala, eles se jogaram para cima de Estevão para continuar a matar. Então existe, e nesse momento aí, no finalzinho da vida de Estevão, então, ele gasta os seus últimos momentos de joelhos diante de Deus. Eu não me lembro quem foi, mas existe um homem de Deus que perguntou o que ele gostaria de ter feito na vida, perguntou no final da sua vida. Eu acho que ele falou que ele gostaria de ter orado mais e lido mais a Bíblia. Eu não sei se foi o Billy Graham, mas foi um homem desses. Que a gente possa viver a nossa vida de fato, cumprindo as expectativas de Deus relacionadas à nossa vida de oração. E que você cultive esse hábito de realmente de orar de joelhos. E aí tem essa passagem, tem essa frase do Hernandes Dias Lopes, ele fala em um dos livros dele, até um comentário dele sobre o livro de Efésios. O Hernandes fala isso: um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Então existe essa postura de você estar humilde diante de Deus. Agora, nós nos ajoelhamos diante de Deus para nós também estarmos em pé no mundo. Não no sentido de estarmos em pé no mundo em pecado, mas de nós estarmos em pé no mundo representando Cristo, representando a causa do Evangelho. Um pregador que está em pé em cima de um púlpito, em cima de um altar, ele deve estar de joelhos no seu quarto. Aquele que sobe no altar para ministrar louvor, ministra em pé diante da comunidade, diante da igreja, essa pessoa deve estar de joelhos na sua casa, no seu quarto. Então nós oramos de joelhos para nós ficarmos também de pé diante de Deus e dos homens. Seguindo, essa aí é a frase de Tertuliano, se alguém não colocou. E seguindo, nós entramos aí na motivação de Paulo em pedir o que ele pediu. Versículo 14 e 15. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Paulo, ele glorifica a Deus pela sua obra reconciliadora como Pai. E aí é o que diz o versículo 15. De quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Paulo fala sobre a família no céu e na terra. Ou seja, ele está falando sobre a igreja na terra e a igreja no céu. A igreja de agora e a igreja do passado. A igreja de agora e a igreja do futuro. A igreja formada por gentios, mas também a igreja formada por judeus, que é aquilo que o tema central de Paulo aqui em Efésios sobre esse grande mistério, né? De que o evangelho é tanto para judeus quanto para gentios. Quando Paulo fala que Deus ele é de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, de que Deus é Pai de toda a família, tanto no céu quanto na terra, ele reconhece a soberania de Deus sobre todo o homem e sobre toda a criação. Abre, por favor, sua Bíblia em Tiago 1, versículo 17. Tiago 1. Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18. Tiago 1, do 17 e o 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Eu não sei como é que está a sua versão, mas essa questão dele ser o Pai das luzes, em alguns textos vai aparecer como o Pai dos espíritos. E aí fala que toda a criação, todo ser vivo, ele vem de Deus.
Deus é o Pai de todas as coisas. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. A figura do Pai é uma figura que representa autoridade extrema. É o pai que nomeia o filho. Por que nós temos na Bíblia casos em que Deus muda o nome das pessoas? Porque quando aquele que nomeia, ele tem autoridade sobre o nomeado. Então, por isso que a Bíblia fala também em Apocalipse que no novo céu e na nova terra, depois que Cristo voltar, todos nós receberemos um novo nome escrito em uma pedrinha branca. Por quê? Porque isso é Deus chamando e convocando e exigindo a sua autoridade sobre toda criatura. Então, quando Paulo fala que Deus é Pai de toda a família, tanto no céu quanto na terra, ele reconhece a soberania de Deus sobre toda a criação. Seguindo, Paulo, seguidamente aí no versículo 16, ele faz uma oração pelo homem interior. Se você participa daquele estudo da intercessão, que oraram, que usaram aquele livro do Mike Beagle, do IHOP, Manual de Oração, ele tem um capítulo daquele livro que ele fala só sobre oração para fortalecimento do homem interior. Olha o que Paulo fala no versículo 15. Vamos ler o 14, né? Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, ou fortalecidos no homem interior. Então, Paulo pede que Deus, através do seu poder e vastos recursos, fortaleça o nosso homem interior, ou a nossa mulher interior. É no sentido de o nosso ser interior. O que é o homem interior? É o nosso espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. A parte de Deus que se comunica, a parte em nós que se comunica com Deus é o nosso espírito. Então, o nosso espírito, ele precisa ser fortalecido. Efésios 6:10, vira algumas páginas aí da sua Bíblia e vai para Efésios 6, versículo 10. Efésios 6:10 é um texto muito conhecido, fala aí sobre as armaduras de Deus, né, as armaduras espirituais. E olha o que diz o versículo 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele vem falando sobre as armaduras. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Paulo aqui, ele está traçando um cenário espiritual do início ao fim. Versículo 10, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que você se fortalece? É fisicamente nesse sentido? Não. Para você se fortalecer fisicamente, você tem que ir para uma academia, você tem que fazer luta, você tem que fortalecer fisicamente. Agora, quando a gente fala sobre fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é o fortalecimento interior, é o fortalecimento do seu espírito. E aí Paulo vem falando vem traçando um cenário de batalha espiritual entre poderes espirituais e não carnais. E ele vem falando também sobre as armaduras que são armaduras espirituais. Paulo, então, ele ora para que Jesus ele habite em nós. Volta lá para Efésios 3. Uma outra coisa. Exemplos práticos aí de fortalecimentos espirituais. Nós jejuamos para fortalecer o espírito. Nós não jejuamos para convencer Deus a nos dar alguma coisa. Isso pode até acontecer, mas nós jejuamos para matar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Quando nós somos incentivados ao fazer e a orar no espírito, a orar em línguas, aquele que ora em línguas fortalece a si mesmo. Então, quando nós oramos, nós fortalecemos o nosso espírito. Quando nós temos vida de oração, nós fortalecemos o nosso espírito. Quando nós temos o hábito de ler Bíblia, nós fortalecemos o nosso espírito. Nós fortalecemos o nosso espírito para viver uma vida conforme a vontade de Deus e conforme santidade. Existe um texto muito interessante em Salmo 119. Não precisa abrir não, eu vou achar para vocês. Salmo 119, do 9 ao 16, fala sobre santidade. E aí uma das maneiras que o salmista fala, é um texto até voltado para jovens, mas uma das maneiras uma
uma das maneiras que o salmista fala para os jovens guardarem santidade é através da leitura e do hábito de você estar perto da palavra de Deus. Então, todos esses hábitos, todas essas disciplinas têm como finalidade o nosso fortalecimento interior. E aí Paulo, ele continua orando e ele segue orando no versículo 17, dizendo: e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Então, Paulo ora para que Jesus habite em nós, mas que nós possamos também conhecer a Cristo e seguir em conhecê-lo. Então, Paulo tem essa preocupação, que Cristo habite na vida de cada crente, e que esse crente conheça Cristo, e que ele continue conhecendo a Cristo. Aquela música do Alessandro, né, Eu Quero Conhecer Jesus, é muito nesse sentido. Cristo habitando dentro de nós, e nós seguimos conhecer a Cristo, porque a gente nunca vai terminar de conhecer a Deus. Deus não acaba, Deus não inicia e nem acaba. Nós nunca vamos terminar de conhecer a Deus. Deus vai sempre continuar a revelar a sua glória, a sua beleza e a sua majestade para mim e para você. Amém? Deixa eu fechar, eu tenho menos de 1 minuto. Dúvidas, galera? Alguém tem dúvida? Alguém tem alguma coisa para querer acrescentar? Ninguém? Thales, qual foi o salmo que você falou? 119, versículo 8. Tá. Versículo 9, do 9 ao 16. Amém, povo? Amém, benção.